bem com vocês? Muita gente que estuda direito se planeja para fazer a prova da ordem, estando na faculdade ali nos últimos períodos ou após já ter saído da faculdade, já formado bacharel em direito. Hoje eu vou contar um pouquinho de como eu fiz para passar na prova da ordem. Vou dar algumas dicas que me ajudaram muito, que funcionaram para mim no dia da prova e durante os meus estudos. Eu preciso contar pra vocês que antes de fazer Direito, eu iniciei outros 4 cursos. Direito foi a minha 5ª opção. Antes de fazer Direito, eu tentei Serviço Social, aí eu passei na Faculdade Federal da Fronteira Sul pra fazer História. História eu cursei 2 anos e era o meu sonho formar em História, mas eu acabei mudando por motivos alheios à minha vontade para Engenharia Ambiental e eu odeio tudo que tem cálculo. Eu abandonei e depois disso eu saí da Faculdade Federal e fui tentar fazer Psicologia. Só que Psicologia também não era pra mim. Aí eu fui pro Direito. E, gente, vou contar pra vocês que nos primeiros semestres eu era aquela aluna tranqueirinha. Já tinha passado por outros 4 cursos. O curso que eu gostava muito, eu mudei. E eu tava assim meio revoltada, tipo, eu vou fazer aqui esse curso de Direito pra terminar logo, não aguento mais ir pra faculdade. Acontece que quando eu cheguei ali no 4º, no 5º período, o que eu mais temia aconteceu. Me apaixonei pelo curso. E foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais. E já tava no 5º período. Então eu já tinha feito muita burrada lá atrás, que eu tinha que resolver, né, dali por diante. E estava apaixonada pelo curso e eu já tinha desistido da ideia de voltar a fazer História. Eu queria realmente seguir na área, realmente me encantei pelo curso. Eu não tinha muito método de estudo e eu fui desenvolvendo ao longo dos próximos períodos. Quando chegou ali no 10º período eu estava bem afiadinha no estudo. O exame da Ordem dos Advogados do Brasil é uma prova obrigatória para o bacharel em Direito que deseja exercer a advocacia. Então todo bacharel em Direito precisa fazer essa prova para poder se dizer advogado, exercer a advocacia. Você pode realizar essa prova se você comprovar que está matriculado entre os 2 últimos períodos do curso de Direito ou depois que você se formar. Quando eu estava matriculada nos 2 últimos períodos, entre o 9º e o 10º, eu me inscrevi para fazer a prova da ordem. A prova da ordem é dividida em 2 fases. A primeira fase, se eu não me engano, tem 80 questões objetivas. Na segunda fase, você escolhe uma matéria do seu agrado, por exemplo, Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Civil, e você vai ter que fazer uma peça processual e responder, se eu não me engano, mais 4 perguntas. Na primeira fase da ordem, a minha rotina estava mais ou menos assim. Eu estudava de manhã, trabalhava de tarde e tinha o período da noite para estudar. Então, eu pensei, vou fazer a prova com o tanto de conhecimento que eu tenho. Eu decidi que eu ia fazer para teste, para ver como era a prova. E não ia ficar fazendo simulado, não ia ficar estudando focada na primeira fase da prova da ordem, porque eu ia fazer pra ver como é. Na última semana, pra não dizer que eu não estudei nada, eu peguei o Estatuto da Ordem e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu não lembrava muito, dei uma lida, li ali algumas coisinhas, destaquei algumas coisas que eu achava interessante e fui fazer a prova, a primeira fase. Eu achei difícil a minha primeira fase, eu não achei fácil, e eu saí assim dizendo, fiz. Foi difícil, mas pelo menos eu vi como era. Cheguei em casa, o gabarito já estava liberado, fui contar e tinha passado, assim. Eu fiquei muito feliz, mas eu não acreditei, né? Eu sempre fui muito insegura e eu disse assim, eu não vou comprar cursinho pra segunda fase porque vamos que eu passei alguma coisa errada aqui pro gabarito e, enfim, tô criando expectativa. Eu esperei pelo resultado oficial da ordem pra ver o meu nomezinho lá como aprovada na primeira fase, pra daí pensar em comprar um cursinho pra segunda fase. Como eu demorei um tempinho aí pra comprar um cursinho, eu perdi tempo, né, gente? Podia ter comprado um cursinho, eu ia aproveitar de qualquer forma, mas eu resolvi esperar. Eu tinha pouco menos de 3 meses ali pra estudar toda a matéria que ia cair na segunda fase. A segunda fase eu optei por fazer em Direito Constitucional, que era a minha matéria preferida na faculdade inteira. Já não era mais a minha única matéria preferida, mas durante a faculdade inteira foi a minha matéria preferida. Gente, pra segunda fase eu estudei como uma camela, porque eu pensei, na época que eu fiz, você tinha a chance de repetir 2 vezes a segunda fase. Então assim, se você não passava na primeira vez na segunda fase, você podia tentar mais uma vez sem ter que repetir a primeira fase. Só que eu pensei, eu já tô aqui lascada, né? O que eu vou fazer? Vou estudar como uma camela porque eu quero passar de primeira.
Eu sou assim, gente, eu sou 880, não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Como eu não tinha tempo, eu não peguei o cursinho ao vivo. Eu me organizei da seguinte forma: eu estudei teoria, toda a parte teórica de direito constitucional, e depois eu fui estudar as peças que tinha em direito constitucional, e se sobrasse tempo eu iria estudar as questões de direito constitucional, porque daí eu pensei, eu sabendo a teoria, eu sei responder as questões. O que eu tenho que saber muito bem, que é praticamente 50% da prova, a segunda fase, é fazer peça. Então eu vou focar ali nas peças e na teoria. Eu assisti todas as aulas teóricas e eu fazia resumo dessas aulas, escritos à mão. Consistiam em escrever o que a professora estava falando, e isso me fazia memorizar muita coisa. Eu escrevia basicamente tudo que a professora falava, eu escrevia tudo. E ao lado, assim, eu fazia considerações. Isso daqui tá em tal lugar, pesquisar sobre isso. Ou quando ela falava algo que eu achava muito inovador, que eu não tinha visto na faculdade, eu ia lá, pesquisava, escrevia mais um pouquinho sobre. E eu fui fazendo vários resumos. Eu deixava esses resumos bem coloridos, bem atrativos pra eu bater o olho, assim, e querer ler, sabe? O que eu fazia? Depois que eu escrevia tudo, eu pegava um grifa-texto e ia lá e grifava partes que eu achava mais relevantes. Além de escrever, eu grifava aquilo que eu escrevia. Lembrando que quando eu comecei a estudar para a segunda fase, eu já estava de férias da faculdade e eu já estava de férias do trabalho, e depois daquelas férias eu já não ia mais voltar a trabalhar, então eu ia ter o mês de janeiro ali, começo, porque acho que a minha prova foi na metade de janeiro, para estudar. Isso tudo foi no final do ano, ali, novembro, dezembro, janeiro, foi naquele momento de festa. Eu tava lá focadinha. Quando eu acabei de assistir as aulas teóricas, eu fui para as aulas de peças processuais. Eu dividia o meu estudo em 3 momentos: manhã, tarde, noite. Manhã eu assistia uma aula de peça processual. De tarde eu fazia uma peça processual, então eu ocupava aquele tempo da tarde para fazer a peça processual e eu já via quanto tempo eu demorava. À noite eu assistia mais uma aula de peça processual. Aí no outro dia eu invertia, eu fazia a peça processual de manhã, referente à aula que eu havia visto à noite, e de tarde eu via uma aula de peça processual e à noite eu fazia uma prova. Aí no terceiro dia começava de novo o esquema do primeiro, entende? Ou seja, vamos colocar aqui por semana. Segunda, de manhã eu assistia uma aula de peça processual, à tarde eu fazia a peça processual. À noite eu assistia a aula de peça processual, descansava, né, dormia ali de madrugada. De manhã fazia a peça processual referente à aula que eu havia visto à noite. À tarde eu via uma aula de peça processual, à noite eu fazia uma peça processual referente à aula que eu havia visto à tarde. Entende? Na quarta começava como na segunda e assim ia. Algumas peças processuais que na época se falava que tinha que dar uma ênfase porque podiam ser elas que iriam cair na prova, eu fiz e refiz, vi a aula mais de uma vez e fui fazendo. Em meio a isso veio férias, né, as férias ali de fim de ano, alguns dias, eu tirei esses dias para descansar. No comecinho de janeiro eu tive uma viagem para São Paulo que eu tinha que ir, e eu fui. Eu não deixei de ir, depois eu vou falar sobre isso, mas eu me organizei. No meu calendário eu coloquei os dias que eu ia tirar para descansar e coloquei essa viagenzinha ali de 3, 4 dias que eu ia fazer para São Paulo. E quando eu voltei, tinha mais uns 12 dias até a prova. Desses 12 dias, 6 dias eu continuei fazendo peça processual e estudando um pouquinho mais a teoria. Depois eu fui para as questões e fiz o que deu tempo de fazer dentro ali do cronograma do curso. Esse esquema todo funcionou muito bem pra mim, porém, eu acredito que eu poderia ter dado um pouquinho mais de atenção para as questões, porque as questões da segunda fase são muito importantes. Elas contam ponto na prova, não é só a peça que conta, né? Quando você está assistindo o cursinho, você aprende alguns macetes para responder as questões que vão te ajudar lá durante a prova. Fui fazer a prova muito afiada para fazer a peça processual, que no meu ano a peça processual de direito constitucional foi um mandado de segurança, um dos remédios constitucionais. Enfim, eu tava muito afiada para fazer essa peça processual. Quando eu vi ali que era um mandado de segurança, eu fiquei muito feliz. Eu tava lendo ali o caso e eu lembro da sensação, sair assim no limite. Eu usei todo o tempo que me foi dado, eu usei e deu tudo certo. Esse vídeo aqui, além de contar um pouquinho pra vocês e como eu fiz pra passar na prova da ordem, é pra dar algumas dicas. Eu sou muito ansiosa mesmo. Essas dicas eu acho que vão valer pra
geral para todo mundo, mas também vão valer muito, muito para as pessoas ansiosas assim como eu. Em primeiro lugar, eu não contei para ninguém que eu ia fazer a prova da ordem, para ninguém. Minha mãe não sabia, meu pai não sabia, minha sogra, meu sogro, ninguém sabia. 2 pessoas sabiam. Era uma amiga de faculdade que eu gostava muito, que eu era bem próxima a ela, e o Zé. Eram as únicas 2 pessoas que sabiam que eu ia fazer a prova da ordem. Ninguém mais sabia. Isso me ajudou muito, porque eu acho que quando as pessoas sabem que você vai fazer a prova da ordem, não é por mal, mas elas vão ficar te pedindo, elas vão ficar falando, ah, eu confio em você, eu acredito em você, eu sei que você vai passar. E isso pra uma pessoa ansiosa é muito ruim, porque você fica pensando, tá, e se eu não passar? E as pessoas não fazem por mal, elas vão te pedir se tá tudo bem, elas vão querer te ajudar. E eu, no meu caso, eu iria ficar com medo de decepcionar essas pessoas. Então, como elas não sabiam, eu não tinha medo de decepcionar ninguém. Eu só ia fazer a prova, entende? Em segundo lugar, como eu não contei pra ninguém, eu não queria ver ninguém conhecido no local da prova, porque senão não ia adiantar de nada. Eu ia ver as pessoas conhecidas, eu ia ficar com medo, sei lá, eu ia ficar pensando... Enfim, quem é ansioso aí vai saber, vai entender o que eu tô falando. Eu não queria ter ninguém conhecido no dia da prova. Então eu fui fazer a prova em outra cidade. Aqui em Xanxerê não tem prova da ordem, a maioria das pessoas fazem em Chapecó, que é a cidade vizinha. Eu fui fazer em Joaçaba, que é uma cidade um pouco mais distante de Xanxerê, mas eu gostei muito da experiência, eu não encontrei ninguém conhecido, então eu não fiquei ansiosa, não conversei com ninguém, eu não vi ninguém, ninguém sabia que estava fazendo a prova, então assim, isso pode parecer estranho, mas para uma pessoa ansiosa como eu fez muito sentido. Terceiro lugar, e essa dica aqui é para a segunda fase. Um dia antes da prova, eu estudei só até o meio-dia. A prova acontece no domingo, então sábado eu acordei, organizei as minhas coisas, fiz ali um mapa mental do que eu tinha estudado, falei pra mim mesma que eu estava preparada e parei de estudar e fui viver minha vida sábado de tarde normal. Fui descansar, fui comer alguma coisinha que me fazia bem, fui assistir uma série, fui relaxar, fui deixar minha mente tranquila pra no dia seguinte acordar e ir lá depositar toda a minha energia na prova que eu tinha pra fazer. Isso é muito bom. Na época eu tinha visto também em alguns canais, enfim, que eu assistia, que estudar um dia antes da prova nem sempre é vantajoso. Para algumas pessoas pode ser muito vantajoso. Para algumas pessoas o que ela vê um dia antes ali da prova, talvez seja o que ela vai gravar. Mas pra mim só me deixaria mais ansiosa, porque eu ia começar a ver, eu ia ficar achando que tinha faltado coisa, eu ia achar que eu ia ter que estudar mais. Quarto lugar, e essa vale pra primeira e pra segunda fase. Coma o que você sempre come. Gente, eu comi o que eu sempre comia. Eu sempre fui de comer iogurte, granola. Essa é a minha rotina. Então eu não ia de manhã acordar, comer um pastel, tomar um café com leite e tomar uma Coca-Cola, porque eu ia passar mal. Se a sua rotina é comer pastel, tomar um café com leite de manhã, continua fazendo isso. Não vai escolher o dia da prova da ordem pra mudar a rotina alimentar, talvez não dê certo. Então, nas 2 fases ali, tanto na primeira quanto na segunda, eu comi o que eu sempre comia, acordei, comi minha frutinha com granola ali, de meio-dia eu fui lá comer minha saladinha e deu super certo pra mim. Agora, se eu tivesse acordado, tomado um café reforçado, que eu nunca tomo, como, sei lá, comido ovos com pão e de meio-dia ter comido uma pratada de feijão e arroz, talvez eu fosse ficar mal durante a tarde. Eu não fiz isso. A dica, não baseie a sua rotina na realidade do outro. Às vezes a gente assiste vários canais, inclusive esse vídeo aqui que eu tô fazendo, não baseie tudo na tua rotina na minha realidade. Às vezes a gente assiste vários canais de estudo, enfim, e baseia a nossa rotina naqueles canais. As rotinas são diferentes. Tem gente que trabalha, tem gente que não trabalha, tem gente que passa o dia estudando, tem gente que tem a noite pra estudar. Então, tem pessoas que vão te dizer, ah, esse método funciona pra mim, mas ela tem o dia inteiro pra estudar. Às vezes você tem só a noite, às vezes você tem 2 horas por dia pra estudar. Nessas 2 horas você vai estudar e você vai tentar desenvolver ali uma rotina de estudos que seja suficiente nessas 2 horas, entende? Não ache que a sua rotina de estudos não é boa porque você não estuda a mesma quantidade de hora que outras pessoas estudam. Tem pessoas que estudam 6 horas para conseguir gravar um conteúdo. Tem pessoas que em meia hora gravam o mesmo conteúdo. Então,
não se baseie na rotina do outro. Nunca, nunca, nunca. Pegue dicas de estudo, pegue dicas de vivências do outro, mas saiba que a sua rotina é única. Sexta dica, e essa é muito importante em todas as fases da prova: não desanime. Eu vejo muita gente falando, vai fazer a prova e deixa os seus problemas aqui fora. Nem todo mundo é assim. Às vezes a gente vai fazer a prova e leva junto com a gente a ansiedade, os problemas que a gente tem aqui fora, e não consegue desprender dessas coisas que estão com a gente todos os dias aqui fora, entende? Prova não prova nada. A prova é um obstáculo para você conseguir exercer a profissão. Você não passar nessa prova, você não acertar o tanto de questões suficientes para te fazer passar, não significa que você não é suficiente. Você é muito suficiente. Você chegou até aqui, você passou pelo curso de Direito, que eu e você, a gente sabe, é um curso difícil. Então não desanima, vai, tenta quantas vezes forem necessárias, tenta entender o que te deixa nervoso, tenta entender o que te impede muitas vezes de gravar um assunto. Muitas vezes você pegou ranço daquele assunto durante a faculdade e não consegue gravar por isso. Sétima dica, na segunda fase, vou te entregar uma folha de rascunho para peça. Faz só o esqueleto da peça, tá? Não escreve a peça inteira no rascunho, porque depois você vai ter que passar limpo essa peça pro caderno resposta e não vai dar tempo, ou você vai ficar muito ansioso. Eu cometi o erro de escrever muito da peça, praticamente a peça inteira no rascunho. Foi um erro, assim, amador, porque durante os meus estudos eu não fiz isso, eu realmente estava um pouco nervosa e eu escrevi tudo no rascunho antes de passar. E eu acabei tendo que, lá no final, esticar o cabelo para conseguir dar tempo de passar tudo ali pro caderno de resposta, porque foi um erro escrever muito da peça no rascunho. Faça só um esqueleto. Escreve algumas coisas chaves ali no rascunho, depois vai fazendo com cuidado, prestando atenção no caderno resposta, porque fazer toda a peça no rascunho é perigoso. Oitava dica, na primeira fase, meu amigo, minha amiga, não mude a alternativa na hora de passar pro gabarito. O que te leva a crer que quando você está passando pro gabarito ali correndo, ansioso, com pressa, você vai ter uma resposta melhor do que quando você estava focado na questão ali e você decidiu que seria a A, B ou a C e a D, e você vai mudar para E ali em cima da hora. Não tem lógica. Não muda na hora de passar pro gabarito. Nunca dá certo, a menos que, sei lá, você viu ali uma palavrinha-chave que era um pega-ratão e daí você resolveu mudar. Mas se não isso não for uma pegadinha que você percebeu em cima da hora, não muda. Porque quando você está fazendo pela primeira vez, você está lendo a pergunta, você está focado em responder aquela pergunta. Quando você está passando pro gabarito, você está ansioso passando pro gabarito. Por que a gente sempre acha que ali naquele momento a gente vai ter uma luz divina que vai dar a resposta certa? Isso é um erro, não faz isso, não muda na hora de passar pro gabarito. Nona dica, não escute pessoas negativas. Talvez tenha um professor, talvez tenha um colega, talvez tenha um familiar. Não escute essa pessoa negativa, não escute. E se você tiver possibilidade, se tiver como e se você tiver vontade, se afaste dessas pessoas. Às vezes as pessoas não fazem comentários por mal, mas às vezes fazem. E se você sentir que esse comentário tá sendo por maldade, se afasta. Se tem alguém falando maldade pra você o tempo todo falando que tu não vai conseguir fazer alguma coisa, se afasta. Se é um familiar, se é um amigo ali que tá fazendo sem querer um comentário negativo o tempo todo, filtra, não escuta, porque comentários negativos, sim, influenciam muito, muito nas questões de ansiedade. A 10ª dica é não se bitole. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está estudando para a prova da ordem, ou quando a gente escuta histórias de pessoas que estão estudando para a prova da ordem, a gente escuta que a pessoa fica, sei lá, 10 horas por dia estudando, e a gente imagina aquela pessoa 10 horas por dia com um vademecum um lado, com uma doutrina do outro, com uma tela na frente da cabeça assistindo. Quando a gente vai estudar, muitas vezes a gente acaba se bitolando, a gente não sai mais pra nada, a gente não sai pra comer uma pizza, a gente não senta pra assistir uma série, a gente não lê mais um capítulo do livro que a gente quer ler. E isso, pra algumas pessoas, pra pessoas como eu, que são ansiosas, pode ser um erro. Porque você vai ficar cansado, vai ficar ali em cima daquilo e não vai ter nenhum momentinho de lazer. Então a tua mente, ela não vai ver
nada de lazer, sabe? Quando ela vê a primeira oportunidade de escape, ela vai escapar do teu controle e talvez você fique demorando mais tempo pra buscar concentração do que se você tivesse parado e assistido uma série, parado pra comer um bolo, tomar um café. Não se bitole. Enquanto eu estava estudando para a prova da ordem, me organizei o meu cronograma, de modo que no fim do ano eu conseguisse tirar 5 diazinhos de férias e pudesse fazer essa minha viagenzinha ali para São Paulo. 5 dias de férias foram tudo para mim. Se eu não tivesse tirado esses 5 dias de férias, eu estaria muito mais cansada na semana da prova. É como se eu fizesse um restart na minha mente, sobraram só as coisas boas, só o conhecimento, toda a minha canseira do ano foi embora e eu voltei assim renovada para terminar os meus estudos, para concluir o meu cronograma. Durante os momentos que eu estava estudando, eu não fazia longos intervalos de sair de casa e tal, porque eu sabia que eu ia tirar esses 5 diazinhos de férias. Então eu parava, às vezes, 40 minutinhos para assistir um episódio de uma série que eu gostava, parava pra comer alguma coisinha. Se você tem o hábito de sair, dar uma passeada e ir pra academia, faça a sua academia, não deixe de fazer sua academia, seus 40 minutos, 1 hora de academia por dia. Vá tomar um café com uma amiga, assista um episódio de série, faça coisas que te façam bem em meio a esse cronograma de estudos, porque isso só vai somar lá no final pra tua saúde mental, pra lucidez da tua mente, enfim, pra você conseguir fazer uma prova, pra você conseguir estudar, a tua mente tem que estar lúcida, tem que estar bem, e dar essas paradinhas faz muito, muito, muito bem. Essas foram as minhas dicas. Fiz a prova da ordem, esqueci, né? Fiz a prova e tipo, tomara que eu passe, não vou ficar pensando nisso. Começou a faculdade, já fui pra aquela loucura de TCC, enfim, último semestre. Quando eu passei na prova da ordem, eu fiquei muito, muito feliz. Eu não acreditei que eu tinha passado. E foi como tirar um peso das minhas costas. Nos últimos períodos, como eu falei pra vocês, lá no começo do curso de Direito, eu não era a melhor aluna do mundo. Só que lá no final eu tava querendo ser a melhor aluna. E eu tava querendo tirar todo o atraso que eu achava que eu tinha por conta dos primeiros semestres. Então eu tava muito estressada. No final do curso de Direito, assim, os meus níveis de estresse estavam muito altos. Quando eu recebi a notícia que eu passei na prova da ordem, foi assim, passou, sabe? Se você quer saber se vale a pena fazer a prova da ordem enquanto está na faculdade, depende. Estando na faculdade, você vai estar com gás, né? Tipo, vai ser mais uma coisa que tu vai estar ali estudando. Mas vai ser mais uma coisa pra você estudar. Depende muito de como tá a tua organização, de como é teu dia, de como são seus horários. Fazer a prova da ordem estando na faculdade é perigoso, porque você pode talvez deixar de lado algo que seja essencial pra você passar de ano. Sem a prova da ordem, você se forma. Sem o TCC, você não se forma. Então, assim, analisa a tua situação. Analisa o cenário que você tem ali pra estudar, pra fazer as suas coisas, pra trabalhar, enfim. Pra mim, valeu muito a pena. Eu gostei muito de ter feito a prova durante a faculdade, porque talvez se eu tivesse esperado, eu teria perdido o gás, porque eu realmente estava muito estressada no fim da prova, no fim da faculdade. E quando acabou a faculdade, eu quis tirar assim, férias do direito. Acabar a faculdade sabendo que você vai poder em breve pegar a tua credencial da OAB é muito legal mesmo. E é isso. Essa foi a minha experiência com a prova da ordem. Eu acho que pra cada pessoa é diferente. Cada pessoa vai ter uma história pra contar sobre a sua experiência com a prova da ordem. Hoje eu sou advogada, amo a minha profissão. Se você é minha colega, conta aqui nos comentários. Se você vai prestar a prova da ordem, que é uma dica, que é aí, sei lá, bater um papinho, deixa aqui nos comentários também. E é isso. Um beijo.